A vacinação contra a Covid-19 teve início em janeiro no Brasil. Desde então, mais de 235 milhões de doses foram aplicadas no país. Dessas, 89 milhões de pessoas estão totalmente vacinadas, o que corresponde a 41,9%. Mas o que pode acontecer com aqueles que decidirem rejeitar a vacina? Em relação a empresas, o empregador pode exigir a imunização. É o fato de que é uma obrigação do empregador manter um ambiente de trabalho saudável para os seus funcionários, inclusive livre da possibilidade desse funcionário contrair o vírus da Covid-19. Então, partindo dessa premissa e de que no início da pandemia, em fevereiro do ano passado, foi editada a Lei 13.979, que trata das exigências do poder público para conter a proliferação do vírus, tinha ficado estabelecido que poderia o poder público tomar atitudes compulsórias de vacinação ou qualquer outra medida profilática para conter esse avanço do vírus. Esse dispositivo ele foi questionado no STF com a alegação de inconstitucionalidade por conta exatamente dessa compulsoriedade. Onde o STF reconheceu ser constitucional esse artigo da lei, e o fato de ser compulsória a vacina não quer dizer que ela seja obrigatória. Então, é um dever do cidadão tomar a vacina, mas ele não pode ser obrigado a tomar essa vacina, a não ser por uma exigência legal. Então, tendo isso em vista e o dever do empregador manter um ambiente saudável de trabalho para o funcionário, o qual é previsto na CLT e também na Constituição Federal, tido até como cláusula pétrea, não podendo ser modificado, eu entendo que sim, poderia o empregador rescindir o contrato de trabalho por justa causa, caso um funcionário se negue a tomar a vacina da Covid-19. Outro fato por exemplo, se uma empresa tem 10 funcionários e apenas um se negue a tomar a vacina, existe a obrigação do empregador de manter um ambiente saudável para esses outros 9. E caso eles se sintam em um local que não é saudável para eles, eles poderiam pedir uma rescisão indireta ao empregador, ou seja, o empregador teria cometido uma falta grave que gerou a rescisão do contrato de trabalho. Então, nesse caso, seria sim possível o empregador rescindir indiretamente um contrato de trabalho com funcionário que se negue a tomar a vacina do Covid-19. Em Umuarama, o Dr. Átila já prestou atendimento a uma empresa em que o colaborador se recusou a tomar a vacina. Em que eu orientei o empregador, antes de demitir o funcionário por justa causa, que tomasse alguma medida de orientação. Mostrasse para ele os benefícios de se vacinar, explicasse o porquê que ele teria que se vacinar para proteger os outros funcionários que ali estavam. Essa orientação foi tomada junto com o SESMIT na empresa e junto com a CIPA, e foi tudo documentado. O funcionário ainda assim se negou a tomar a vacina, então sim foi rescindido o contrato dele por justa causa. Essa rescisão por justa causa não está na CLT, nesse caso específico da não tomada de vacina, mas os tribunais já estão reconhecendo ser possível sim essa rescisão por justa causa. Inclusive, recentemente, agora em meados do mês de setembro, teve um julgamento no TRT da 2ª Região, em São Paulo, onde o TRT reconheceu legítima a dispensa por justa causa de uma funcionária que se negou a tomar a vacina do Covid-19. E, além disso, dessa decisão, a presidente do TST, também em uma entrevista dada em meados do mês de setembro, ela disse entender ser possível, sim, a dispensa por justa causa nesse caso. Já em locais públicos em todo o Brasil, apesar de não ser lei, 249 cidades já estabeleceram o passaporte da vacina, um meio de comprovação de imunização contra a Covid-19, para dar acesso a shows, eventos, restaurantes e até hotéis. Em outros países, a decisão é ainda mais extrema. Na Bélgica, alguns times de futebol criaram alas nos estádios para separar vacinados e não vacinados. Já no Paquistão, 2 províncias anunciaram que irão bloquear o sinal de celular dos indivíduos que não aceitassem participar da campanha de imunização. O advogado muaramense explica que em um ambiente de trabalho, a rejeição pode ocorrer com a justificativa baseada em atestado médico, que comprove o impedimento da imunização por questões de saúde. Não é justificável ideologias políticas e religiosas. Claro que existem exceções. Se o funcionário tiver alguma doença que o impeça de tomar essa vacina, alergia a substâncias da vacina, não poderia se exigir dele que fosse tomada essa vacina. Nesse caso, a empresa deveria ver uma outra possibilidade, talvez manter esse funcionário em home office, caso fosse possível, e não sendo possível, infelizmente, deveria haver a rescisão do contrato de trabalho para não gerar um prejuízo para a própria empresa, mas nesse caso não poderia ser por justa causa, deveria ser sem justa causa.
Só para a gente dar um ênfase nessa questão de, por exemplo, de 10, 9 tomaram a vacina, 1 não. Um colaborador, uma pessoa, não pode interferir no bem coletivo da empresa, é isso? Não, exatamente. Ela não pode interferir no ambiente saudável que aquela empresa precisa manter para os outros funcionários por uma determinação legal, tanto da CLT quanto da Constituição Federal.